Aê, galera! Começa agora exatamente às 8 horas da noite, mais um Domingão da Opção. Para você que ainda não conhece esse canal, vai chegando, vai dando like, vai compartilhando aí. Deixa eu já chamar os meus convidados. Vocês gostaram aí? Primeiramente, me digam se gostaram do cenário novo e deixa eu colocar aqui na tela Dani e Kézia. Boa noite para vocês. Uau, boa noite todo mundo, cenário novo, muito legal. Achei que estava começando aqui a live com o Iron Man. E aí, Dani, tranquilo? Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo aqui, feliz ano novo para todo mundo, bora 2022. Bonito, hein? Um dia quero ter uma casa igual a tua também, DJ. Tá muito massa. Eu só tô um pouquinho menos gênio, menos bilionário, menos playboy, menos filantropo, mas eu tô pronto para a live de hoje. Tá muito massa. E ainda tem mais coisas por vir, porque eu tô preparando o meu próprio reator, ó. Olha aí. Olha só! Ela caiu no papel de vez, hein? Opa! Vamos lá. Deixa eu ver o troféu first para quem vai. Já temos aí o Márcio Mendes. Boa noite, Márcio Mendes. O Anderson tá aí também. O Will André, boa noite. Tô na área. Já deixou o like? Vai deixando o like, que é a única maneira de aumentar a relevância no canal. Vão deixando o like aí. Rodrigo pra cima. Boa noite de Campinas. Opa, tamo junto. O Edson tá aí também, dando boa noite. O Everton. O Luiz. Quem mais? Mário Marçal, Luiz Alberto, vamos chegando aí, já vamos deixando o like, vamos falar de mercado, o que anda acontecendo, porque essa queda toda, Kézia, você sabe me dizer, Dani? Além do medo, nada. O medo é resultante da queda, né? Então, a queda, eu não sei nem como é que abriu hoje os futuros. Mas a gente já estava esperando uma quedinha já faz muito tempo no SPY, porque o máximo que ela dá um sustinho de 5% de topo a fundo. Deu 5%, estava entrando força em buy the dip. Cai 5, empurra. Cai 5, empurra. Então eu tenho aqui no meu gráfico, mas mais de 1 ano e meio, eu acho que não tem uma queda um pouquinho maior. E prestes a começar a mudar cenário, né? Estados Unidos prestes a começar a subir juros, tapering que começou já um pouco maior, mas ainda muita liquidez ainda no mercado, o mercado começa a ter que se ajeitar, né? Então, E a gente em busca do safe haven, porque quem acha que o cripto pode ser utilizado hoje como reserva de valor, como muitos apontam, mas ela não é um safe haven, porque uma vez que está faltando o juros está mais atrativo, você pode ver que essa correção veio tanto no mercado de equities quanto nas criptos também, como um todo, hein? Falando aí, respondendo a tua pergunta, Dan, pode falar. Muita alavancagem também, né, DJ? O pessoal está muito alavancado no mercado. Então, o cara tá tomando uma chamada de margem enorme na corretora e ele vai liquidar o que ele tiver. É título, é cripto, o que ele tiver, ele liquida para cobrir margem, né? Então, isso o SPY nem começou a corrigir nada, né? Tem muito pela frente ainda. Vamos lá, o Dow Jones está em 0,2 negativo, o SP 500 está em 0,3 negativo, as techs também em 0,3, small caps 0,7, Russell, o VIX subindo 1,2, então está tendo a queda, mas não está tendo aumento de volatilidade, o que não é um cenário muito agradável, porque se você vai vender volatilidade, a volatilidade está baixa, não compensa o risco retorno. E se você vai comprar volatilidade, você acaba tendo um teta sangrando, porque o mercado ainda não te ajuda com o aumento da bolsa. Então, é ruim para ambos os lados. Falando isso, os demais mercados, Europa estável, Japão estável também, flat, Hong Kong em alta, China em alta de 0,3, e por aí vamos. Falando um pouquinho das commodities, tudo flat também, nada representativo, com exceção do gás natural, que está subindo 5,75%. E as nossas operações aí em soybeans, dando lucro hoje, soybeans agora abrindo em alta também, e o milho abrindo em alta. Estamos expostos nas duas commodities, hein? Isso é bom.
Deixa eu colocar aqui a minha tela gráfica. E como hoje não temos convidados, e a gente falou um pouquinho da situação econômica como um todo, já abrimos a carteira, a Kézia, que fala aí, porque ganhou o troféuzinho maior rentabilidade da semana, mas já abrimos a nossa carteira aí, tirando uns lucrinhos bem razoáveis, né, Kézia? Foi bem legal a queda do EWZ. Não foi legal porque a gente nunca quer que a biqueira caia tanto, mas a queda da biqueira foi boa para nossa estratégia de minha renda, minha vida essa semana. Foi legal, deu para tirar um bom lucro. Começamos o ano bem, se continuar assim, tá ótimo. De bola. Eu estou delta negativa no Russell, que é a minha maior posição também, a gente pode até compartilhar um pouco disso. E não tem nada a reclamar. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. E vou deixar aí aberto para comentário e a gente pode seguir no vou, não vou. Se quiser que apenas no não vou, a gente fale também de outros papéis, cenário. Estamos aí à disposição de vocês. Deixa eu pegar aqui, eu vou abrir a janela errada. Ó, o Márcio disse aqui. Foi short. Foi mesmo. Os shorts deram bem, Márcio. O Will está perguntando aqui, qual ações com bom dividendo e opções líquidas você recomendaria para acumularmos? Pergunta bem delicada. Eu, a princípio, não sou muito do cara de stock picking, tá? Já fui, hoje não mais. Para mim, o mercado está esticado, eu prefiro seguir nos índices mesmo. Mas se você está buscando dividend yield, vou ensinar um negocinho aqui para você. Eu já passei isso em outras aulas e não tem porquê eu não passar novamente. Eu vou aqui, um site, eu vou compartilhar com vocês, podem ficar tranquilo. Eu gosto muito desse site aqui, já passei para os alunos direto aqui, é o Finviz, tá? E você pode fazer um screener, aqui, selecionar. E se você é o cara da análise fundamentalista, que é... Eu costumo vir aqui em direto no UOL, porque ele engloba tudo, né? Mas você pode buscar aqui por alguma recomendação de buy or better dos analistas, esse é um ponto. Aí você fala assim, eu quero que tenha volume, que tenha liquidez, você vai ter que ter volume. Então, a gente pode pôr aqui, ou ainda até mais alto, vai a teu critério, certo? Tem earnings, deixa eu ver se tem aqui, se não me engano, em algum ponto, me ajuda a achar aí o dividend yield, aqui, dividend yield. E daí você quer um dividendo bem gordo. Vamos supor, quanto que você quer? É só selecionar aqui, eu quero acima de 5%. Uau. Acima de 5%. Nesse cara aqui, ele já deixou uma listinha para você. Aí você faz aí o teu... Optionable, que tem opções, que ele perguntou também. Você pode jogar aqui, se tem opções ou não, você pode jogar Optionable e Shortable, que daí você pode ficar regulando bem papel. Daí tem, British Tobacco, aqui é cigarro, Financial, daí você tem a 36 Digitec, a Hercules Capital, a Telefônica, da Espanha, e a VOD. Eu entrei um tempo atrás na VOD, já não estou mais com cooperação. Mas essa é uma maneira de você fazer um filtro, tá vendo? Não é strong buy, pode ser buy or better. Eu não estou preocupando agora no curto prazo, daí aumenta um pouquinho o leque, tá vendo? Aqui é strong buy mesmo, então... Tem aqui 5, quando você vem para cá, buy or better, vai te dar. Faça sempre o seu due diligence, tá? Não é porque os sites estão recomendando ou não, mas aqui é uma boa maneira de você filtrar entre mais de 8 mil ativos, e eu gosto muito de utilizar a partir daqui, tá bom? Então tá aí a dica. Mais perguntas? Só mandar. Vamos aí para responder. E conforme o nosso representante canadense já colocou aí, galera, a única maneira de aumentar a relevância no canal é vocês deixando o like aí. Deixa o like e a gente vai compartilhar da melhor maneira possível. Já que a gente falou dele, deixa eu só aproveitar. O Márcio veio aqui em Portugal. Aí, que legal. Almoçamos. Então, eu quero mandar um beijo. Beijo, Márcio. Foi um prazer sentar com você, com a esposa aí. Um almoço, uma delícia. Valeu, viu? Que bom que vocês se encontraram, muito legal. Foi bom. E eu participei virtualmente desse encontro, quando eu recebi a fotinha lá. Bom, vamos lá. Galera, então, o que eu ia falar, o programa depende muito da interação de vocês. 2022 a gente vem de novidade, muita novidade, mas eu quero
sentir o outro lado, né? Eu quero alimentar vocês com aquilo que vocês me proporcionam, que estão carentes de. Então, qualquer tipo de informação, eu não estou aqui para negar informação. Se eu não souber também, eu vou falar que não sei, pesquiso, volto atrás e trago aqui para vocês, mas a ideia é a gente crescer aí como investidores e crescermos aí dentro da nossa comunidade do Walmart, beleza? O Rodrigo aqui perguntando, então, ó, outra pergunta. Mandem perguntas, vamos interagir. Novamente, eu dependo aí da interação de vocês para que essa live aqui seja um sucesso. Vale a pena ter dinheiro investido num TIP? Eu gosto muito de TIP, que é o quê? São os títulos aí corrigidos da inflação. Mas lembra que eu falei que eu, particularmente agora, não estou fazendo nenhum tipo de stock picking? Isso vale para tudo, até para os TIPs. Então, por que não ir direto na ETF de TIPs? É só você digitar aqui, ó, TIPs, e ele já é essa aqui mesmo? Não, acho que é TIP. Sem I, né? Ou não? Sem S, acho. Sem aqui, aqui, ó, isso, essa aqui. Isso aí direto na ETF do TIP, que aqui já tem a seleção das melhores já, tá? E você está protegido aí contra a inflação, beleza? A única detalhe o TIP vai te dar, teoricamente, um rendimento que pode ser que não vale a pena por causa de imposto de renda. Então, você só tem que ficar de olho nessa questão. Qual é o retorno que você vai ter em cima do TIP, se vale na questão do imposto de renda. Isso. Se o dinheiro ficar parado na conta, você não vai pagar imposto de renda sobre o ganho de capital na variação do dólar. Se você comprar o TIP, aí já muda isso daí. Então, só toma cuidado. Tem que avaliar, né? Sempre façam a lição de casa, tá? Papéis pro Vou Não Vou, mandem mais perguntas. Estamos aqui inteiramente na expectativa aí de fazer um ano diferente e contar com a interação de vocês, beleza? Tamo junto, Rodrigo. Eu tenho um papel. Vamos lá. A Ibovespa deu setup no nosso robô? Deu setup para reversão à média, né? Foi. Retorno à média, né? É os 3, né? Deixa eu abrir o training meu aqui. E agora eu estou abrindo direto do app instalado no computador e não mais do site. Ligando. Não sei por que não salva em Dark Mode. Sempre eu ponho aqui em Dark Mode e ele não salva. Deixa eu sair daqui. Aqui. Pronto. E Ibov. Deu uma esperança, né? Sim, ó, deu S3 aqui, ó. Vamos lá. E a nossa média, você tem a mínima aqui, certo? E a nossa média agora está lá no... como que eu leio isso aqui? 110,244. 110,244, sendo uma primeira resistência na média de 50, tá? Então considerem o 106, sendo mais conservador, 106,30, que é a nossa média de 50 períodos, que ele pode buscar isso aqui como alvo, lembrando que, ó, tá exaurindo a força vendedora, o RSI tá dando sinal de compra, então está em probabilidade mais fácil do candle subir do que a média descer. Mas sempre quando a gente trabalha com retorno à média, uma coisa outra pode acontecer. Não é certo que o candle vai subir, não é certo que a média vai descer. É certo que um tende a se encontrar com o outro. Então, que tipo de operação a gente pode fazer aqui? Vamos tentar simular algo aí. No IWZ é uma situação diferente, mas se você conseguir buscar no cenário brasileiro, para quem opera no Brasil, o que eu gosto de fazer, eu tento vender uma put mais ou menos 2,5 ATR do ponto da mínima. Então, essa mínima aqui foi registrada em 100,999. E o ATR está 18,36. Então, eu abro a calculadora aqui, ó. Faço isso aqui, ó. 18,36. 18,36 vezes 2,5. Dá 4.590 pontos. A gente joga 4.590 pontos menos a mínima de... Posso te atrapalhar só um pouco? Sim. Bota no BOVA 11.
É isso que... Porque não vai comprar... Mas vamos terminar a gente não vai negociar o IBOV. Vai pegar o BOVA 11. E aí o BOVA 11 você tem como fazer a negociação de put, call e etc. Ok, vamos lá então. Feito aqui. Então, a média aqui já passa a ser diferente. Obrigado pela dica. É isso que dá um no Brasil, vocês têm que passar aí para mim, pô. Então, resistência que eu tinha falado aí para tomar cuidado, para ser o mais conservador possível, está em 102,03, papel agora em 98,7. Se a gente jogar 2 ATR, toma nota aí, que é ATR 1,84. A mínima, anotou o ATR? Aham, 1,84. Ok, a mínima 97,10. Uhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse 1,84 vezes 2,5. Tá, 4,6 e tirar da mínima, que é 97,10. Venderia uma put lá por volta dos seus 92,5, certo? Uhum. Eu gosto de fazer uma sigla, porque a média pode cair, né? E eu tento eliminar o risco do upside. E passaria a vender a call aqui no 102,07. E daí, essa é a call vendida. Deixa eu pegar o lapisinho, então, para ficar claro. 102,07. Eu tô anotando e vou tentar fazer no profit. Okay. A vendida, né? Uso o profit aí. E eu não sei onde está a minha caneta. E a comprada? Então, a comprada tem que ser com strike suficiente para você eliminar o risco do upside. Então, vou jogar pelo aqui. que eu receber do 92, né? Isso. Você vai jogar a put mais ou menos aqui no 92. Então, aqui é menos uma put. Você vai estar vendendo uma put, vai receber um crédito. Aqui no 102,03 vai vender uma call. 0,7. Menos 92, 102,03 é a... eu anotei 0,7. A call vendida, tá? Uhum. Você vai vender a call e a call comprada, você vai colocar em algum ponto aqui, mais uma call comprada, que elimine o risco do upside. Então, o seu gráfico da Seagull é algo desse tipo aqui. Mas você teria só para não confundir, desenhar embaixo, porque assim fica parecendo que é uma trava de baixa em call. É uma trava de baixa em call. É uma Jade Lizard, desculpa. É uma Jade Lizard. Você disse... Mas poderia ser Seagull, para ser mais seguro. Já que você vai receber um crédito, aí você acaba sendo mais segura. A Jade Lizard acaba sendo até mais segura do que a Seagull, porque a Seagull é mais direcional, você vai estar com duas apostas para alta. Na Jade Lizard, uma equilibra a outra, que é o retorno à média, né? Então, eu prefiro a Jade Lizard. Se eu fui falando Seagull, foi força do hábito. É Jade Lizard. Dani quer falar. Você vai fazer 2 vendas de vol, que é tipo não, é porque ele tinha dito Seagull. E aí, e até a gente falou assim, o valor da comprada vai depender do quanto você vai receber. E agora não, você vai receber nas duas pontas. Isso, você vai receber nas duas pontas. Daí, o valor que você vai gastar aqui, é isso que eu queria deixar claro. Tem que ser o suficiente para você tirar o risco do upside. Aqui é a linha 0 e aqui é a linha do upside. Faz sentido? Upside, tá. Faz. Receber mais do que... Tá, eu vou tentar montar aqui no meu profit, se der eu compartilho minha tela. Vai fazendo a lição de casa aí, então. Tá, vou abrir aqui que o meu... Do outro lado, diga aí, vocês entenderam? Não, DJ, não entendi. Simula para mim e daí a gente explica de novo. Eu vou enrolar um pouquinho mais o programa desse lado aqui para entender o feedback aí de vocês. Enquanto isso, eu vou tomar a minha... Eu vou tentar abrir o meu, mas eu acho que o computador vai ficar devagarzão, mas vamos tentar. Eu tô abrindo aqui, vamos ver se dá alguma coisa. O Rodrigo aqui, em qual módulo você acha esses setups? Os setups vêm do robô, tá bom? E o robô, tão logo você entra no faixa preta, você tem acesso ali ao robô. O Will disse que entendeu, mas tem que fazer a prova real. Vamos embora. E é o que a Kézia está fazendo lá. Aproveitem e façam a prova real. Eu não opero no Brasil, galera, mas eu estou aqui para ajudar vocês, né?
Aproveitem e faça a prova real aí para vocês que operam no Brasil, fazer o que a Kézia está fazendo agora. E a gente vai aprendendo todo mundo junto aqui. Ó, põe aí, eu tô aqui na minha tela já. Eu não sei se vai dar, vamos testar. O vencimento não tem, aqui não dá para fazer muita coisa. Tinha que ser no vencimento. Tipo, 30 dias talvez tenha liquidez. Vamos ver aqui, vender a de 92,5. Vender de 92 ou 93. Vamos vender a 92. Tá vendo? Aqui não tá, fala que tá zero o valor. Vamos testar em 10 dias só pra gente ver se tem valor. Fechado. O mercado tá fechado. É zero. Então vamos simular. Só que a gente não vai saber os valores, mas só para as pessoas. Só para o pessoal ver. A gente vai aqui, ó. Tem como, vendo? Eu não conheço, mas tem como colocar algum valor como simulação? O último valor aqui negociado? Eu tenho... Ele vai pegar o último valor negociado, DJ. Ele vai pegar aqui, tá vendo que ele pegou 21? Uhum. Ele pegou 21 aqui. Vamos lá. E agora a gente vamos tentar comprar a call aqui. Vender a call de 102, que está aqui. Não tem picado, tá de 1 em 1 real. Então vamos vender a de 102. Vamos ver quanto tá custando. Ah, tá pagando muito, né, de 102, ó, 49 centavos. Vamos pôr R$1 acima para ver o payoff, né? E comprei a de 103. O gráfico fica assim, ó. Vamos ver aqui se eu consigo melhorar esse gráfico. Assim, não eliminou o upside. Não eliminou o upside, tá vendo? Pode ser só porque os valores também estão incorretos, né? Vamos. Sim. Você acha que eu tento vender? Se ela estiver muito próxima do vencimento, você não vai carregar muito valor extrínseco, né? A ideia é fazer aí com os seus 45 dias. Vamos mudar para mais dias. Aí tá com 10 dias só. Acho que agora eu fui para mais dias. Aqui eu fui para... Acho que a próxima é 30, a de 48 dá pra gente simular alguma coisa? Ou vocês acham que na vida real isso não acontece no Brasil? Na vida real não rola não no Brasil. Vai rolar no máximo essa de 30 dias. A de março geralmente não tem liquidez, sabe? Aqui, ó, a gente tá na de fevereiro. Quer ver? Mas como a gente só tá... Por exemplo, eu já tive esse caso de tentar comprar uma put para uns 2, 3 meses para frente e a corretora corta. Ela só deixa vender, só deixa negociar opções longas via mesa. Falei, mas como assim longa? 3 meses é longa? Eu negocio nos Estados Unidos opções eu tenho operação para 570 dias. Mas aqui, para 3 meses para frente, só via mesa. Legal. Não, mas na minha agora as minhas corretoras são melhor que a sua, Dani. Se eu achar liquidez aqui sozinha, às vezes eu fico aqui procurando uma liquidez, quando eu vejo a liquidez, vou lá e compro, vendo. Não consigo eliminar o upside, sabe, DJ? Talvez é porque tá tudo zerado aqui. E aqui o máximo gráfico ficou assim. Vamos tentar uma Seagull, só para o pessoal ver o payoff. Ou não se esqueçam, por exemplo, no EWZ, falo da realidade aqui, operando o mesmo papel via DR, né? No EWZ, via ETF, com a queda do papel, não houve aumento da vol, então também não ganharia o prêmio para eliminar o upside. Esse é o pior do cenário, igual a gente está falando no início desse programa. A queda do mercado, mas sem o aumento da vol, porque daí o teu prêmio não justifica o risco, entendeu? Aqui, ó, eu fiz uma Seagull. A Seagull, aí fica assim. Ok. Então, para mim, é claro, esse payoff é mais bonito, né? E teoricamente receberia aqui ainda crédito, tá vendo? Mas o payoff é mais bonito se você aposta na alta. Se você aposta no retorno à média, em que a média pode descer ou o candle pode subir, você tendo aquele miolo mais alto, a tua teoria é de ganhar mais naquele miolo e não no upside, entendeu? Aqui por é isso no upside. O DJ falou de fazer a Jade Lizard, que é assim, né? Aqui. Isso. Aqui o miolinho ficou mais alto, né? Isso. Mas o que não dá para garantir é que esses valores também são reais, né? Aqui na Jade Lizard recebe 89. Isso. Lembrando que aqui dá para fazer só de um, se a pessoa quiser. Por exemplo, dá para fazer só uma aqui, assim. O que não acontece com todos os papéis no Brasil, né? Na Bova 11 dá, ó. Dá para fazer só com uma. Vai gastar mais em corretagem do que outra coisa. Mas existe um porém aí também, né? Um fator diferente no Brasil.
aí é 1 para 1. Então, eu faço um contrato que é 100. Mas você pode buscar um delta hedge fazendo, sei lá, 90, 70, 80, sabe? Buscar uns números quebrados só para deixar ali totalmente livre de risco. Em outras palavras, faz assim, ó, na put, põe 120 puts e depois 100. Você aumentou na vendida em 20% a put e manteve o mesmo spread aí. Para ver se elimina. Olha lá, daí pelo menos zera lá o upside, entendeu? Faz uns quebrados aí. Sim. Faz sentido? Mas a ideia continua sendo ainda uma Jade Lizard. O Theta melhorou muito desse jeito, ó. Quando então. era 1 para 1, quer ver? O Theta era 2 e agora foi para 3. Né? E o delta não fica tão alto quanto... e o delta não fica tão alto quanto o delta da Seagull, claro. Perfeito. Interessante. Perfeito. Pronto, então, tá aí a dica. Uma e mostramos como é que monta no Brasil. E lembrando que isso não é recomendação de compra ou venda, é apenas um estudo que a gente fez aqui, até mesmo porque eu gosto de ensinar aquilo que eu tenho skin in the game e eu não tenho conta no Brasil. E ficou um break-even em 92,17. Depois você olha no seu gráfico e vê quando é que o Bova Ondas perdeu 92. Né? Dá pra gente avaliar isso depois também. Então, temos mais perguntas aí? Vamos lá? Então, a intenção é responder com qualidade. Dependemos aí da interação de vocês. Mais uma vez eu peço. Vamos lá. Já respondi o Rodrigo Silva da TIP. O Márcio aqui está falando, entrar em Russell é a mesma coisa do que entrar em EWM para quem tem um pouco caixa? Sim, com as devidas ressalvas, né? Você vai gastar mais com corretagem, mas é a mesmíssima coisa. Inclusive, as minhas entradas que eu dou aqui em Russell, eu já falo pro pessoal, avalie a possibilidade de entrar no IWM. Eu estou fazendo muito mais, e os faixas pretas têm acompanhado isso, muito mais trades em Russell do que no SPY, porque ele realmente reflete mais o que o mercado, o que a gente espera do mercado, sem a influência das FANGs, que é o que está realmente puxando o S&P. Se você procurar aí no Google S&P without FANGs, que é Facebook, Amazon, Netflix, Google, você vai ver que o comportamento é muito, muito, muito diferente do real. Tá? Até mesmo quanto às correções. Agora, por exemplo, hoje especificamente, essa correção do QQQ, que são as techs aí, está exatamente tal como o S&P, mas elas sofreram muito até mesmo porque existe uma alavancagem maior aí, um risco maior, e o pessoal está passando a temer um pouquinho mais por risco e jogar na renda fixa se a inflação realmente aumentar, não vale o risco de retorno de você continuar no mercado totalmente alavancado, que estão as techs, tá bom? Vamos aí para mais perguntas. Deixa eu ver, já respondi o Rodrigo Silva também aqui, do módulo do curso. Isso, ó, tanto um quanto o outro está lá no módulo 7, viu? Pode ver ali. A intenção é essa, Rodrigão, junta a doleta e vem para o lado lucrativo da força. O simples fato de você juntar dólar e deixar ele aportado já rende mais do que a Bovespa, tá? E eu falava isso nas altas históricas do Bovespa. Imagina agora que a biqueira é só queda. Novos comentários. Vamos ver a Disney. Galera, interação aí, hein? Tem 36 pessoas, eu não estou com 36 likes e estou tendo pouca interação de vocês. Vocês dão o ritmo do programa daqui para frente, beleza? Vamos ver a Disney. Deixa eu apagar meu quadro negro aqui e o que vocês quiserem a gente põe aqui, tá? Eu não sou do cara que fala conga 15 para 30, porque vocês veem que não funciona, mas a gente vai avaliando probabilidades aqui e ver como se expõe, né? Disney do diário deu um setup de alta, foi rechaçado teoricamente por um suporte aqui na média, mas ainda não atingiu o stop loss. Se você acredita no papel, ele está entrando numa região compradora no RCI também, tá? Isso diário. No nosso semanal, ele deu retorno à média. E eu gosto de operar esse papel, é esse papel que eu estou fazendo Minha Renda Minha Vida, certo?
E vocês veem aqui que o Walt Disney, ele deu aqui, ó, setup 3, retorno à média, e a nossa média está lá no 165. Então, tem espaço para correr, sim. E ainda está na região de compra do papel. Então, se é para aplicar, eu aplico bullish nesse papel. Vamos ver uma operação que não custa muita coisa, Kelly? Eu não vou usar. Eu acho que o earnings da Disney dessa vez deve vir bem, porque ela abriu todos os parques no mundo, parques cheios, ela mudou todo o serviço dela de tickets, aumentando o preço. Antes tinha todo um serviço que ela tinha, por exemplo, de Fast Pass, que era gratuito, e agora ela está cobrando pelos bilhetes. O Fast Pass é para você cortar a fila. Para entrar mais rápido. E ela está cobrando por isso, então, sei lá, eu acho que eu iria bullish em Disney para o próximo earnings. Da outra vez a gente foi achando que os serviços de streaming ia dar bem, e não deu não. A Scarlett Johansson acabou ferrando o nosso lado. Ferrando. Mas já perdeu o processo, tirou o processo, já não tem mais nada disso, né? Não, já não tem mais nada, já foi posto panos quentes. Kézia, eu posso pedir para você acessar o seu Tasteworks e a gente simular, por exemplo, se ele vai buscar a média ali no 165, quanto ficaria um calendário no 165? Pode, só um minuto que eu vou abrir aqui. Eu tô falando para a Kézia por quê, galera? Porque na minha plataforma aqui, aonde eu tenho mais operação agora é na Disney, eu tô cheio. Então isso vai interferir ali na análise. Então vamos pegar, eu acho que a Kézia não está ainda com Disney na carteira. A gente pode, pelo menos, simular algo ali. E a coisa mais barata que eu vejo para simular que o nosso quadrante está no azulzinho, que significa compra de vol, seria um calendário, que é compra de vol, certo? Ou até mesmo, se necessário for, se o papel subir e a vol tende a cair, para depois do earnings a gente já deixa montado uma JJ Time Bomb ali na região dos 165. Tem essas duas possibilidades. A gente pode ver legal. Uma das duas e se posicionar. Vamos lá. Pode pôr minha tela que eu já tô já estou aqui. Vamos lá. Tem earnings? Não estou vendo a setinha do earnings aí. Eu também não, mas tem sim. Será que no gráfico mostra? Tem, que a gente viu, acho que é 10 de fevereiro. Dani, você consegue ver no TradingView? Vou olhar. Não, aqui não tá mostrando. A gente viu essa semana, lembra? Eu acho que é por aqui, ó. Deve ser aqui onde aumentou a vol um pouquinho. Tá vendo? Aqui foi para 31, depois voltou para 40 com 47, não sei se é uma boa, mas vai ficar bem baratinho. É uma semana apenas de diferença. Um calendário no 165. Em qual ou put? O TradingView tá fazendo mais corridas em qual? O que você disse, 9 de fevereiro. Então aqui tá pós, né? Aqui e aqui, né? Vamos entrar no 47? Você disse em qual ou put? 165 e qual? Qual? Uhum. Aqui com 47. 165. Aqui. Tende a ser uma operação bem barata. Aqui, ó. $38. Você tá delta positivo em Disney esperando uma alta. A curva não é boa, né? $38 para torrar, quer torrar $38, tá aí. Pô, essa eu gostei, hein? E uma JJ Time Bomb, vamos ver? Acho que poderia ser aqui no 40, né? Que dá após o earnings, né? Sim. Eu vou apagar essa. Vamos pegar no 40. E aqui. Long Call Butterfly. Podemos colocar o miolo no 135, certo? Joga 135? No 150 e 170. Não, 165, tá. Isso. Que é onde a gente espera como alvo. Tá. Daí duas pernas ali vai dar 155. Aí, isso. Desce mais um? Não. Eu acho que ali vê se ela elimina o risco do upside. Isso. Essa aí que a gente tem que buscar. Só veja se ela elimina o risco do upside. Eu acho que não. A volta baixa. Não eliminou, não.
E ficou Não. carinha, né? Uhum. Porque não dá nem... O Põe mais risco perto. não dá bom. Põe no 170. É. Aqui eliminou. E aqui melhorou. Não tanto, porque para perder 645, minha tela é pequena. Ou anda mais pro lado, quer dizer, põe a primeira perna no 155. Deixa lá mesmo, volta lá. Ah, no tá. gráfico Você quer direto. quanto? Essa? No 155? 155. Aí você vai diminuindo o Anda valor tudo do... para lá? Por exemplo. Não. Um pouquinho no 70. No Não. 170 não dá. Dá, você tem que tirar do 170 de cima. Hum? Anda do 170 para a direita. Tá. Vai no 175. E agora vai isso. com Isso. aqui. Aí, O se você risco quiser, retorno melhorou, né? então, puxa do 155 mais um. Vai pro 160. Aqui. O risco retorno da outra tava melhor. Dessa aqui, ó. Esse risco aqui tá melhor, né? Mas é meio carinho ainda, né? Sim. Uhum. Eu já sabia que o calendário seria a opção bem mais barata. Vamos ver quanto que fica, talvez, uma diagonal. O meu medo é assim, aquele calendário lá, se no Earnest ele subir muito, porque tava no 165, né? Deixa eu só dar uma olhada no gráfico. Mas o 165 tá bem aqui, né? Se subir muito, vai ser ótimo para ti. Porque quando sobe além da expectativa, geralmente a vol dá um disparo também. E você vai estar vega positivo. Né? Tá positivo. Deixa eu voltar lá. Eu vou montar de novo. Eu só queria ver o preço de uma diagonal. A diagonal seria aqui. Bem mais caro. Né? Diagonal de baixa, né? De baixo. Não, diagonal teria que ser aqui, ó. Isso. Pra ficar seguro. Isso, de alta. Isso. Mas daí teu teto é negativo também. Vai lá na análise e tenta puxar os dois. Mais uma perna e ver se mantém a mesma diferença. Pra direita que você fala. Não, puxa para 165. E essa você vai para 160. A vendida? Assim? Isso. Não. Deixa essa no 165. E a comprada no 160. Ah, tá. Vai continuar com 5 de perna. Vai continuar negativo. O teta, né? Às vezes você vai mudando as pernas e você vê que o valor a ser pago é o mesmo. Então, às vezes vale a pena você puxar mais dentro do dinheiro. Eu iria para o calendário convencional. Vai aumentando, entendeu? Aqui tá melhor, né? Assim. Aqui. Né? Isso. Paga muito pouco. Então, e o papel que tá em 157, 165. JJ, você acha que mesmo se o papel... E se o papel passar de 165 ainda compensa? Sim. Durante segurar o calendário? Você pode ir manejando. Rolar, né? Vamos supor. Até 175 ali, você vai estar num lucro muito bom, tá? Depende de quando também, né? Mas se ele passar de 175, vamos supor, você pode manter a de 47 dias e abre uma borboleta no 40, fechando a primeira perna, a asa da esquerda, fechando essa call de 165. Daí você vende duas, porque a vol vai tender a aumentar se ele der um disparo. Vende duas ATM e regula a perna da direita para virar uma time bomb. Então eu vou fazer, a gente vai manejando esse. Porque eu vou ficar só com isso em Disney. Ok. Vou fazer e a gente vai manejando. Porque na sua carteira tem muito Disney, né? Esqueci de mandar cerveja quando... Vou ter que pagar altas picanhas pra este DJ, meu Deus. Tá aí. Vamos ver, eu pus GTC aqui. Então, amanhã a gente vê na hora Disney. Falamos da Disney, agora tem mais gente pedindo aqui, ó. Disca, nem conheci esse papel, eu acho. Você conhece? Não. Discovery. É Discovery? É Discovery. Opa. É Discovery.
Deu setup 2, deixa eu colocar na minha tela. Uhum. No diário deu setup 2, no semanal deu setup, não deu setup, foi rechaçado o setup 2 de baixa, certo? E ele tá falando que é venda de vol. Venda de vol. Abriu rápido demais esse candlezinho aí, a vol deve ter ido pro... Então, é aquele, ó, olha como subiu a vol. Esse exemplo que eu tô falando na Disney, se o papel que tá 157 for para 165, dá um candle como esse aqui de reversão, geralmente a vol aumenta. Uhum. Que podemos fazer? Que podemos fazer? A vol tá falando aqui que podemos vender. Você pode vender a put, fazer uma outra de lizard aqui, se você quiser se expor nesse papel que acabou dando setup de alta. Ele tem uma mínima de 17, sendo que o papel tá 30. Eu acho que você vai ganhar bem pouquinho, 17, 18, 19. Mas convém arriscar. E vende algo aqui 1 centavo acima da média. Ó, a média tá aqui no 32,5. Se tiver strike no 33, vende ali a call e tenta tirar o risco do upside. É uma possibilidade. Certo? Uhum. Não sei como é que ela é para opções, se ela tem liquidez, se é ruim, nunca... Tem, acabei de Nunca olhar, na gostei. Teixworks tem 4 estrelas. Não, então é E bom. tem earnings no dia 2 de fevereiro, segundo o Márcio. Então tá perto. Agora começa a temporada de novo, né? Começa. 28 de fevereiro, tá falando, segundo a Teixworks, e não 2. É baratinho esse papel. Então. Só não sei se vai valer o... A internet tá cortando. Se vai valer o risco de retorno. No 17, ó, o spread não é muito dos agradáveis, não. Tem um spread significativo aqui. E o outro eu tinha falado 32,5, 33, é aqui, ó. Não sei se vai tirar o upside, vamos ver. Não tirou pelo gráfico aqui. Não tirou. Vai ter que aumentar o risco daí. Não tá... Eu acho que essa vol ainda aumenta para o earnings, tá? Então, eu esperaria e tentaria montar algo desse tipo aqui, mas que eliminasse o risco do upside. Até porque ele pode voltar um pouquinho, sua put, você pode vender uma put num cenário melhor, né? Exatamente. Eu acho. Não tá um bom dia para vender put nesse papel. DocuSign. IV rank de 36. Tem uma vol para venda aqui, 68 dias. Esse papel deve ter caído bem com as techs, né? Olha lá. Ele pode estar buscando fechar esse gap aqui. Mas deixa eu ver lá no Training View se apresenta alguma coisa. O retorno à média, e ainda permanece o retorno à média no semanal, e a média, a primeira média que é mais conservadora, está em 196,76. O que é um displacement e tanto para 135, né? No diário, também deu um retorno à média, e a média diária, a primeira média encontrada de 50 está no 191. Então, eu tenho 2 períodos gráficos confirmando um possível retorno à média. Se eu jogar essa mínima aqui e um ATR, vamos brincar disso aí? A mínima aqui está 132,98 e o ATR está, vou arredondar, 10, tá? 25. 131,5 menos 25. 106,5, não sei se tem strike.
Melhor para vender. Foi quanto? 106,5. 106,5. Não tem strike, vou ter que vender 105. Vai dar uma chamada de margem tremenda. Ah, vai. Porque é de 105. E a média... Deixa eu ver. A primeira média está no 191. E o outro 196. Então tem que jogar algo aqui em torno de 195. E tentar eliminar o risco do upside aqui. Eu acho que não justifica. Vamos voltar aqui. Por pouco, ó. Por pouquinho. Dá para jogar mais dentro do dinheiro? Até tirar o risco, mas não tô vendo sair tão cedo, não. Talvez, se a gente não conseguir fazer isso através disso aqui, ó. Era quanto? 6,5. 190. E daí, o que a gente pode buscar é algo desse tipo aqui, ó. Pode ser a Seagull. Ou ainda, brincar com superfície de volatilidade. Se eu tenho aqui a 64, eu estou vendendo, a outra está em 58. Ó. Então, 95 aqui. Só que eu não tenho business nela. Aqui, ó. Não tem business. O open interest está zerado. Essa aqui é uma operação legal. Faz um calendário ali no 190, que está sem negócio. Mas tem uma diferença e tanto de vol. Mas o calendário no 190 e vende a put lá da região da resistência em 105. Essa é uma possibilidade. Observação. Isso não deu nem setup no robô, né? É só uma aposta no fechamento do gap. Então, mas deu aqui o retorno à média, sim, Oda. Isso. E ainda permanece, ele não foi rechaçado. Sim. Então eu tô pegando 2 ATR aqui embaixo e vendendo a call daqui da média. Ele deu setup de retorno à média, setup 3 aqui, ó. Sim, retorno à média eu sei. Retorno à média. É até onde eu ia chamar a atenção do pessoal para ver, então. Aí tá todo. Desde que ele deu o setup de retorno à média, os candles praticamente de lado. E a média tá vindo buscar os candles. Justamente e a gente venderia a call aqui e a put daqui. Tá. Tem um papel que você esqueceu, JJ. Que o... Eu acho que eu não vou ter buying power para essa aqui, mas deixa eu tentar mandar a ordem. Acabei gostando do Kusai. Depois eu estudo uma possibilidade melhor, porque, novamente, porque não tem open interest algum no vencimento de 95 dias. Vamos ver se isso muda na segunda-feira. Dá uma olhada nos outros strikes, DJ. É esse vencimento que tá ruim, parece. Não, a partir dele, porque os demais também não tem open interest. Tá. 250 tem. Esse é um contrato novo que foi aberto. Exatamente, é o que eu tô achando. Por isso que eu quero dar uma olhada na segunda-feira, mas o racional seria esse. Mas se você pegar o 64 e menos, comprando 64 dias. Quer ver, voltei não contém para mim a superfície, ó, olha aqui, ó. Comprar o 64 e vender 53. Vender 55. E comprar 64? Comprar 64 e vender 55, porque aí vai ter negócio, pelo menos. Não, esquece. Eu tô falando ao contrário. Eu falei ao contrário. Tinha que ser comprar a pequena e vender a grande, né? Eu quero tanto achar que já tô...
Estava pensando aqui com um amigo outro dia. Vende a coberta, você tem um ativo e vende a callzinho para dar uma remunerada no teu portfólio, certo? E se fizer um calendário short, em vez de vender a call, vamos supor que eu não queira entregar o papel. Se eu fizer um calendário short, então eu vou vender a longa e vou comprar a curta. Ainda você acha válida essa operação, por exemplo? É válida a operação se os diferentes vencimentos derem condição. Grandes bancos gostam de operar short calendar. Mas você tem que atentar pelo seguinte: é o racional contrário. Você não quer que ela passe por aquele miolo. Porque o gráfico... deixa eu pegar a canetinha. O gráfico é isso aqui, ó. Uhum. Certo? Então, você quer que ele escape da região do miolo aqui. Uhum. Mas é válido, sim. Ele falou assim, putz, eu quero fazer uma venda coberta, mas não quero entregar o papel. Posso fazer um short calendar? Eu falei, grosso modo olhando, sim. Você vai vender tem muita gente que opera da seguinte maneira. Eu vou contar um segredinho para você de algumas financeiras. Tem muita gente que opera da seguinte maneira. Aqui está a região do dinheiro, onde está esse traço aqui. Ela vem na região OTM. Aqui ela fica vendida no papel, certo? E aqui ela faz um short calendar. Que é o quê? Se cair, a vol dispara, vai lá para cima. A curta remunera mais do que a longa. Uhum. Entendeu? E a longa, ele está vendido no papel, ele topa recomprar aqui, então ele está operando vendido. Interessante. E ainda recebe dois créditos para operar vendido, que aqui ele recebeu crédito e aqui ele recebeu crédito. Entendeu? Uhum. Porque ele comprou a curta. Seria o reverso de um lançamento coberto. Você compra a call, você compra o papel e vende a call, aqui você vende o papel e vende a put. Uhum. Interessante. Ok. Que mais? Legal. O Will está perguntando se eu tenho REITs. Não estou fazendo stop há um bom tempo. Então, estou operando só. Se você quer um ETF, você tem, por exemplo, NETL, que é o ETF que hoje eu sigo para REITs, que paga muito bem dividendos também, e é o que eu acabo gostando. Tem um outro que, se não me engano, é o U. É o U mesmo? Agora eu não lembro. Vou ter que buscar. Não, o U é software. Agora eu não vou lembrar. Isso. Não vou lembrar agora. Bom. O Thiago tinha pedido o MTTR também, junto com o Doku. O VNQ é outra possibilidade também para quem quer entrar na parte do real estate. Mas não era o VNQ que eu queria lembrar. Qual que é? MTTR, que o Thiago tinha pedido para a gente olhar. Intel. Waterport. Tem earnings no dia 2. A volta no 49. Vamos ver o Training View. 39 pessoas assistindo. Por favor, deixem o seu like. Interajam com a gente. Quero ver aí nos comentários. No diário, nada. No semanal, nada. Possivelmente um disparo de setup 1, talvez. Porque tem... E no mensal, nada. Tem menos candles do que... Eu não tenho... Exatamente, eu não tenho... Parâmetros. Ainda parâmetro. Mas se... Aí é totalmente empírico. É baseado em feeling. Eu ficaria short no ativo. Começou aqui o meu TTM Squeeze a falar short. Parabolic SAR tá apontando para baixo. Já cruzou a média para baixo, então... Não faria nada nesse papel, mas se tivesse obrigatoriamente que apostar delta positivo ou negativo, eu tenderia mais para o negativo. Uhum. Já falamos do Doku. O Geraldo, INTC. J. Geraldo, esse mercado é um mercado americano? Sim, senhor. O nosso amigo aqui
E aniversariante, 83 aninhos de vida, um mocinho aqui, que sempre nos ajuda aqui, o Robert Kennedy. Tudo de bom, Robert. Feliz aniversário. Buenas, Robert. 83 anos e mexendo no mercado financeiro não é para qualquer um. Parabéns. E NTC, você não viu também? E NTC, no semanal, nada. No diário, nada. Nossa, que consolidação, hein? Tá no... Ó, eu já tinha traçado essa consolidação aqui, ó. É compra de vol e ele tá numa área de consolidação. Ou você faz um... Mas aí não é porque deu setup, é porque realmente é uma consolidação. Ou você faz um calendário arbitrando. E o Cama deu ruim também, né? Ah lá, ó. O Cama deu ruim. Ou você faz um calendário arbitrando com diferentes vols nessa região aqui, ou você faz uma tenda, que seria ali a união de dois calendários. Um calendário talvez aqui em call e um outro calendário aqui em put. Daí tem que olhar os diferentes vencimentos. Mas a princípio, se você estiver operando desde janeiro de 2020 fazendo essa estratégia, tem dado bom. Não é o meu caso, mas tem sido assertivo, tá vendo? Já faz 2 anos, né? 2020, já fazem 2 anos que ele está nessa área de consolidação, dá para você ter uma renda eterna aí. Uma possibilidade é o Bolsa Família 3, né? Você faz uma time bomb aqui e depois um calendário para remunerar o teto aqui e deixa. Não sei quanto tempo ele vai ficar nessa consolidação. Talvez eu estou falando só agora, algo que há 2 anos o papel já foi o tempo. A gente está tentando pegar o bonde andando, entende? Talvez não. Então, é uma possibilidade a ser avaliada um BF3 aí. Inclusive, faixas pretas, podemos ver isso aí na segunda-feira. Possibilidade de um BF3 e Intel, tendo em vista que o papel não é lá tão caro. Boa ideia. Próximo aí. Vamos ver aqui no... Eu tenho aqui o Alex Smith. Boa noite, pessoal. Sou novato na Tasteworks. Queria saber qual o setor mais resiliente em eventual queda do mercado. Cara, o setor mais resiliente, porque quando se tem uma queda no mercado, a gente fala que tudo tem alfa, acaba tendo um beta igual a 1, e tudo vai cair. Tudo vai cair. Então, existe a concepção risk-on, risk-off. É você se abster do mercado. E as opções te ajudam com isso. E quando você está comprado em opção, você pode simular uma compra sintética do ativo, não carregar aquele ativo em carteira, e o máximo que você vai perder é o que você colocou na operação de opção, guardando todo o cash, que é o que eu acabo ensinando, tá bom? Mas hoje, buscar um safe haven, era o que eu estava falando aqui, esse termo é utilizado pelo Mark Spitznagel e pelo Taleb, né? O que seria aquele ativo que vai salvar a gente quando vier essa correção, esse colapso? A gente até agora não encontrou um que se salve. Então, a melhor maneira até o momento é ter o risk-off, ou seja, não estar exposto, e aquilo que está exposto de maneira controlada, e as opções acabam te ajudando com isso. Isso. Tem QCOM. Tá, vou chegar lá. O Joel está perguntando aqui se eu faço collar e tenho oportunidade com risco zero. Sim, geralmente quando o skill de volatilidade está do lado da call. Até há uns 2, 3 meses atrás, acabou revirando a Tesla e virou put o skill de volatilidade, mas é um papel que tende a ter skill de volatilidade do lado da call. Então, dá para você fazer esse tipo de estratégia com o que ele chama de zero call, zero cost call, na Tesla, devido ao skill de volatilidade, mas tem que aproveitar a oportunidade. É possível, sim. É até mais fácil de fazer aqui do que no Brasil, né? Cara, são 8 mil papéis, e certamente você vai encontrar um que a volatility skill esteja do lado da call. Me veio a Tesla porque comumente ela está assim. O Márcio falando que vai apoiar o papel, possivelmente que a gente já avaliou. Vamos ver que com. Eu acabei fazendo uma time bomb nela. Nada no semanal. No diário, deu um setup 2 de alta.
mas que foi rechaçado desde então, não tem setup, e no semanal deu setup 2 de alta, ainda não rechaçado. Mas ele está numa confusão aqui, que olha que interessante, ele deu setup 3, não retornou à média, deu setup 2, então aqui está muito próximo um do outro e divergente, né? Eu acho, tenho para mim, essa vol aqui tende a aumentar, e ela não vai criar uma solução aqui que deveria ter encontrado dentro do algoritmo enquanto esse earnings não sair. Se você quiser apostar por uma consolidação, seja compra ou venda de vol, pode fazer até uma compra de vol, porque a tendência é o earnings aumentar, até fazer com que essa vol aumente até o dia da declaração do resultado, encaixotar algo nesse setor aqui, porque eu não creio que ela vai sair desse setor até esse dia aqui chegar. É uma boa. Vamos lá. Ó, a Andréia aqui, ó. O Robert já tem fãs aí, ó. Alex Midi. JJ, tem um martelo no candle de sexta em X. Acho que vale a pena a compra para venda de call. Compra para venda de call seria o lançamento coberto? Me corrige se é isso que você quis dizer, porque eu não entendi compra como venda de call, tá? Mas vamos avaliar. Para vender a call. Oi? Eu acho que é. Acho que ele quis dizer... Lançamento coberto. Né? Comprar o papel para fazer lançamento coberto. Vamos lá. No diário, deu setup para alta no dia 31 de dezembro e permanece. No semanal, deu setup no dia 13, no dia 20 e no diário no 31. Então, quem entrou no primeiro sinal, não foi o meu caso, se deu bem e deve estar acompanhando essa alta. Ainda permanece em setup de alta, tá? Então, pode continuar a subida? Pode. Apesar que, ó, esse é interessante. O meu TTM Squeeze está falando que já perdeu a força. Deveria ter entrado quando deu o sinal mesmo, que era para ter entrado aqui, ó. Pode ter sido já um candle de exaustão? Não sei. Mas, para fazer um lançamento coberto, o que a gente poderia fazer? Se você tem o cash para atingir o ativo, ele já deu o sinal de entrada lá atrás. Atente-se que a gente vai pegar o bonde andando. Mas tudo bem, pega o bonde andando se você já está predisposto a comprar 25, mesmo que ele tenha dado a entrada lá no 23,7, compra 25 e eu faria um lançamento coberto aqui nessa resistência aqui, ó, que está na faixa dos 28. É uma possibilidade, sim, de remuneração, tá? Só vou chamar a atenção para uma coisa. A volatilidade é baixíssima, pelo que mostra aí no gráfico. Perfeito. Para o nosso gráfico. Perfeito. Então... Aqui o histograma está falando que não é... Eu tenho que ver também qual é a intenção do Alex. Se ele quer encarteirar esse papel para o longo prazo, se ele é um buy and hold ou não, mas aqui está falando que o ideal, Alex, é você comprar a vol. Ó, tá nas mínimas, tá? Se você quer encarteirar esse papel, talvez nem é um lançamento coberto, porque ele está com a vol muito alta. Ele respondeu que é. Se buscar... Ele respondeu que é o lançamento coberto, eu sei, mas eu não sei se ele quer fazer buy and hold e segurar isso no portfólio dele para longo prazo. Mas como está dizendo que é uma compra de vol, veja aqui, ó, a vol já está baixa, com a IV Rank de 9,8. Se você acredita nesse papel no longo prazo, em vez de sair comprando o papel, faz uma LIP. Uma volatilidade aqui, ó, no 187 está 49, ou 740 está 47. Vamos ver se tem negócio, ó, tem bastante negócio. 24, interessante. Dá para buscar algo aqui. Ó, só posso perder. Quando eu falei, não sei se foi o Alex. Ó, Alex, na pergunta, eu acho que foi a sua, corrige-me. Você falou de se expor ou não, né? De ser perene ou não. Ao invés de comprar papel, o papel eu ia gastar 100 ações aqui, então seria 2.540 dólares. E eu posso perder ou ganhar através desses 2.540. Aqui você vai gastar 440 comprando o Strike 24, por exemplo, ou seja, você tem o direito de comprar ela 24. Em até 15 de julho de 2022, 187 dias, dá para ir até mais longe do que isso, você viu ali, né? E daí você procura uma vol mais alta, por exemplo, pós-earnings aqui, ó, 19 dias,
E eu gosto de vender por volta do delta 30, delta 40. Então você pode, daquele 440, por exemplo, eu vou ficar no meio termo aqui, receber 75 a 81 de volta. Então já bateu, você vai sair pagando, ao invés de pagar 2.540, você vai pagar ao todo 350, e o máximo que você pode perder é 350. Quando eu falei, então, de posição, guardar o cash para uma eventual correção, é disso que eu estou falando, exatamente isso. Eu não estou exposto com 2.540 dólares, eu estou exposto, neste exemplo, apenas com 350. Então, seria, sei lá, 15%, 20% daquilo que eu estaria realmente utilizando, daí eu envio a ordem. Se eu acredito eu faria por longo prazo, manda embora. Eu faria até com mais, fazer a comprada lá em 300 e poucos dias, e aí você vai remunerando essa comprada e você continua tendo o direito. Então, a menor vol está no 740, ó. Se você quiser tentar algo no 740 para 2024, também dá. Tá aqui, 25,4, vamos tentar comprar 23, ó. Só que daí vai aumentar sua despesa, tudo bem. Vou vender a mesma call, seria 745 dólares. Mas daí tu tem 2 anos a mais. Você vai remunerando ela. Eu fiz isso agora no EWZ com uma LIP desse jeito. Eu tinha comprado uma call de 26 do EWZ. Aí eu fui remunerando, agora que chegou no vencimento, não foi com tantos dias assim, eu comprei acho que uns 100 e poucos dias. Quando chegou agora no vencimento, eu fui exercer minha call e comprei o EWZ por 26, entendeu? Essa call já estava saindo quase de graça para mim, porque eu fui remunerando com diagonais, e quando ela foi vencer, eu comprei o EWZ por 26. E fiquei feliz tendo papel. O Dani aqui atentou por um ótimo ponto. Tá nas mínimas a vol. Então, para que comprar o papel? Se expõe na compra da opção. Alex, me diz aí se entendeu. Se entendeu, deixa o like. Não esqueça de dar o like no nosso vídeo, por favor. E vamos a mais perguntas aí. Eu vou tomar água enquanto isso. Galera, novamente, eu dependo da interação de vocês, tá? Vocês que ditam o ritmo do programa. Sexta-feira eu tentei entrar numa operaçãozinha. Eu vou até botar aí. Eu falei assim, que papel costuma mexer bastante no earnings e que eu posso me antecipar? Eu pensei em Twitter. Bota aí Twitter no gráfico. Eu não me atentei para setup, para nada. Eu falei assim, vou tentar montar alguma coisa no Twitter. Então, compra de vol. Tá ali, ó. Um suportezinho. Retorno à média. Retorno à média. Aí que retorno à média aqui também. A vol baixa. Eu tinha pensado em montar um calendáriozinho, por exemplo, 5 pontos fora do dinheiro na put e um calendário 5 pontos fora na call. Só que eu quero que as vendidas vençam antes do earnings, para poder ficar só com as compradas na semana do earnings. Não chegou a pescar, mas o calendário estava saindo acho que $20, os dois calendários. Então, amanhã eu vou tentar ver de novo, se eu consigo montar isso daí. Quando eu falei para vocês da correção das techs, veja que interessante, ó. Twitter tava, eu não sei há quanto tempo, eu posso ver aqui em meses, nessa região aqui, eu tracei até 2 linhas bem grandonas aqui. Até que a correção das techs acabou perdendo essa região e fez aqui uma retração de 50, né? Mais ou menos a mesma distância que a gente tinha. Agora essa nova zona de trade aqui. Para mim, se ele tiver que buscar algo bullish, porque ninguém sabe se ele vai continuar para cima ou para baixo, mas a média, a gente tem uma aqui, outra aqui, e a outra tá bem aqui nessa zona. Então, para mim, isso indica que aqui possivelmente é a nova zona de trade, igual estava aqui, ó. Beleza? Boa. Isso é tudo. Okay, nós aí. Não temos mais perguntas?
Vamos lá, ó. O Will perguntando aqui. Não seria melhor fazer Jade Lizard mais pesado, uma vez que a volta baixa? Não, meu caro. O Jade Lizard a gente faz com a vol alta. Você está vendendo a call e vendendo a put. Então, venda de volatilidade. A Andrea, eu acho que tinha feito uma pergunta que eu acabei pulando lá atrás. Enquanto isso, vocês vão pensando aí se tem mais pergunta ou não. Pode falar do tempo gráfico em relação à volatilidade? Ao tempo em relação à volatilidade? Vamos lá. Como eu posso desenhar isso da maneira mais rápida possível? Não precisa recuperar o arquivo antigo. Aqui. Ó. A gente vai pensar na dispersão. Coloca na sua tela. Tá bom. Tentar explicar para vocês da maneira mais simples possível. Se eu tenho um papel que costuma se movimentar, sei lá, 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo, 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo, em uma semana ele tende a fazer esse displacement aqui, ó, ficar nessa região aqui. Isso aqui em uma semana. Em 2 semanas, ele tende a fazer isso aqui, ó. Em 3 semanas, ele tende a fazer isso aqui, ó. E por aí vai. Até quando a gente abriu uma call lá para mais de 2 anos, né? Então, eu vou colocar aqui 450 dias. Esse papel ele pode sair da posição que ele está e ir lá para baixo ou aqui para cima, certo? Para cada um desses pontos, eu tenho uma curva de Gauss. Lembrando que a curva de Gauss, existe o evento de cauda, então ela segue aqui adiante, né? Eu só não estou desenhando, mas vocês conseguem entender o que eu estou querendo prover lá, né? Então, o que acontece? À medida que o tempo vai se estreitando, desse aqui, do maior para o menor, qualquer 0,01 pontos, aqui, ó, um exemplo, ou seja, a mínima variação possível no papel, ela repercute um maior papel aqui do que aqui, no vermelhinho do que no verde, certo? Isso aqui é o que a gente fala do efeito gama, porque um negocinho desse é uma aceleração tremenda para um espaço pequeno de tempo que eu tenho. Certo? Então, isso vai afetar o risco. E quando eu tenho um maior gama aqui, eu tenho proporcionalmente um maior teta por dia. Essa aqui é a teta. Eu tenho um maior teta por dia. Então, esse cara aqui, por oferecer mais risco, proporcionalmente, ele paga mais teta do que esse cara aqui verdinho por dia. Então, a ideia do calendário é exatamente você brincar com essa relação de volatilidade através do tempo. Porque se esse cara aqui me paga $1 por dia, esse cara aqui, o verdinho, deve me pagar, sei lá, 50 centavos por dia. Então, até esse cara aqui vencer, eu estou colocando essa diferença de tempo no meu bolso. É simplesmente isso. Então, quando acaba por se explicar esse displacement que pode acontecer com relação ao tempo e a possibilidade disso acontecer, e você lucrar através disso, é o que a gente explica do calendário, tá? Entendeu aí, André? E diga aí se ficou claro. A Rosa tá aí. Boa noite, Rosa. Eu gosto. Essas respostas é bonita, né? Quando ele começa a desenhar, né, Kézia? Fica bem legal, né? Também gosto. A Rosa perguntando aqui. Como faço se a vendida do X entrar no dinheiro? Quem responde? A vendida era uma... Não era de laser, não lembro. A gente tá fazendo uma lip. E se essa lip entrar no dinheiro? Lip. Você pode rolar. Como você está numa lip, você tem a tua comprada te dando
a garantia, a segurança, você vai rolando. Você pode rolar no mesmo strike, recebendo dinheiro, porque você está vendendo mais tempo, ou você pode, às vezes, até ir rolando strike para cima, desde que isso te dê um crédito ou não te custe muito caro, para você não ir perdendo também muito na liquidez. Porque uma vez que você está aqui nessa posição e o papel vai embora, você pode aos poucos ir perdendo liquidez conforme mais dentro do dinheiro fica. Então você pode ir rolando tanto strike para cima quanto vencimento. A vantagem de fazer uma LIP, uma muito longa, no caso ali do X, por exemplo, é o seguinte. Vou dar um exemplo gráfico aqui. Trade, Curve, Analysis. Ele não vai. Eu acho uma atenção que uma coisa que eu percebo nos alunos. Quando o pessoal começa a negociar opções, eles acham que ficou dentro do dinheiro vai ser exercido. E não é assim que funciona o mercado. Então, já levei a operação dentro do dinheiro por 3 meses, por exemplo, e não foi exercido. Por quê? Porque o mercado, para te exercer, ele tem que levar vantagem. Não tem vantagem eu te exercer numa opção que ainda tem dinheiro para me render. Então, quando você vai ser exercido normalmente, antecipadamente, ou quando você tem uma call vendida e que essa call vendida está dentro do dinheiro e que o papel vai pagar dividendos e o valor dos dividendos vale mais a pena do que o valor extrínseco dessa call vendida. Então, esse é um cenário que provavelmente você vai ser exercido. Ou se o seu papel, sua call, por exemplo, a sua put está muito dentro do dinheiro, a ponto de não ter quase valor extrínseco. Então aí o cara já não tem mais o que negociar e ele exerce e pronto. Mas para o pessoal perder um pouco esse medo de, sei lá, fez uma trava de alta, comprou uma callzinha, amanhã já subiu, sua trava está dentro do dinheiro, e agora, vou ser exercido, preciso vender? Não, calma. Você pode deixar o teta maturando, você pode ficar ganhando com a passagem do tempo que você está protegido. Não, eu falei intrínseco? Se eu falei intrínseco, eu falei errado. O Márcio explicou aqui, só que ele escreveu intrínseco, e é VE, é extrínseco. Ele se corrigiu. Beleza. Então, não precisa se preocupar, pessoal. Eu vou controlando às vezes também. Eu como sou medrosa, assim, quando eu vejo que vai entrar... Você tem tempo, se você for controlando, quando eu vejo, essa aqui agora o papel mudou a tendência, está de alta, eu já rolo antes de entrar no dinheiro, às vezes também, com lucro, entendeu? Eu deixo no dinheiro e deixo o teta comendo para mim. É que quando passa, diminui de 20 dias... Eu gosto de rolar na ATM, que é para aproveitar o maior prêmio possível. A Andréa falando aqui, deixa eu achar aqui. No calendário, tem que fazer trava para não ser exercida na menor data? Confere? Não. Não. O calendário, por si só, vamos voltar lá no exemplo do... Qual que a gente abriu o calendário, que ficou baratinho, Kézia? $38. Para Disney. Abre o teu Walt Disney pra gente. Vai ter que... lá mesmo. Vou arrumar meu som. Aqui, tá, aqui. É porque eu tava... Dá aqui, um scalar order. Aqui. Por favor, obrigado. Agora Curve e Analysis. Rosa, olha a composição do calendário. Andréa, né? Andréa, olha a composição do calendário. A sua comprada é de 47 dias, ou seja, ela é de um DTE maior do que a vendida, que está em 40 dias. Isso já é a garantia, entendeu? Tá, então não precisa montar outra trava ou outra coisa do tipo. A tua longa dá a garantia da curta. Bom, o revés não ocorre. Se você ficar com a vendida com o DTE maior do que a longa, você não tem garantia de nada. Bom? Mas nesse caso, você tem garantia. Não precisa de trava. O máximo que acontecer, e até voltando a perguntar, Rosa, o máximo que vai acontecer, se você for exercício nessa, você vai usar a sua comprada para comprar. Entendeu? Aqui você não é obrigado a vender.
Aqui você compra. O Will perguntando para mim, você faz algum tipo de manejo durante a operação? Tipo, a operação foi para um lado, você compra um pouco mais, se foi para o lado que não queria, você faz outra operação para compensar. Will, esse é o tradicional meme do sexto sentido. Mas o da Bruna não foi, não. Você vê gente morta? E ele, a todo tempo. Então, minha resposta é essa, a todo tempo. Então, todos os dias, de segunda a sexta, você pode voltar aqui nesse canal, ativa o sininho, segue o canal, já ativa o sininho e põe ali, notificar todos. Todos os dias eu faço isso ao vivo, tanto eu quanto a Dani e outros faixas pretas que costumam entrar. Então, a gente tem estratégias a gente tem estratégias de renda recorrente e eu ensino dentro do meu curso também para os meus alunos a como fazer o Dynamic Hedging. Então, a gente faz isso sim, a todo tempo. A Rosa, faço o lançamento de vale semanal e deixo ser exercida. Vou começar a rolar, não tinha atentado a isso. Então, atentar para o seguinte também, Rosa. Se você está falando da Vale, eu presumo que você opera aí no Brasil. Com os custos de exercício. Que muitas das vezes você pode estar deixando muito dinheiro na mesa sem ter percebido, tá bom? Agora, o André, você pisou na bola, hein? É hora do gain, não a hora do gay. Do gain, do ganho. Acho que esse corretor da André aí pisou na bola com a gente. Tirou da minha tela, DJ? Não. Tirou agora. Pronto, saiu. Tem todo esse manejo que o DJ faz, ele, a Kézia, a Dani, o seu Robert, começou com vinagre, com outros alunos, que é um jeito diferente de você manejar seu portfólio, e aí eles ficam ali todo dia fazendo, justamente, tiram um lucro daqui, subiu, desceu, mas dependendo do tipo de operação que ele gosta, dá para fazer isso também. Por exemplo, tem uma call comprada, o papel disparou, se você acha que já está num valor alto, que está na hora dela dar uma segurada, ou que vai dar uma corrigida, você pode vender uma call mais curta. Aí o papel voltou um pouquinho, você fecha essa call vendida e deixa só comprada. Subiu. São alguns tipos de manejo que você pode fazer e não fechar uma operação, por exemplo, desde que você tenha tempo. Isso eu cheguei a fazer, por exemplo, com Oracle, acho que foi no final do ano passado. Não, até mais tempo, uns 6 meses atrás, vai. Que foi isso, eu montei uma estratégia para earnings, a Oracle foi subindo devagarzinho, veio o earnings, disparou, e aí eu fui brincando, enquanto eu tinha tempo na minha comprada, eu fui vendendo e comprando, acho que foi uma das operações que mais me deu lucro no passado. Muito legal. Galera, já passamos de 1h20 de programa, show de bola, essa colaboração que eu espero daqui por diante, beleza? A gente vai fazer o seguinte, o programa vai ser relativo aí à interação de vocês daqui para frente, tá bom? Estou aguardando aí bastante comentários, bastante coisa do tipo. Se você conhece alguém que ainda não opera no mercado americano, tá esperando o quê? Vai, espalha, compartilha, monta um grupo de estudo, me acione no Instagram. No Instagram tá aqui, fácil, eu vou deixar aqui. Vou colocar aqui o nome, olha lá, tá aqui facinho para você me encontrar. Deixa lá sua perguntinha, todos os dias tem caixa de pergunta, então só não aprende quem não quer, beleza? E se você quiser fazer parte aí dos nossos faixas pretas, fique esperto, você pode entrar lá no nosso site do CDM, também mostra aqui para vocês, e fazer igual a Andrea. A Andrea foi a última que entrou aí para o lado lucrativo da força. Aqui, deixa eu acessar aqui, ó. Não perca tempo. www.dualmarket.com. Aí você vem isso. Aqui. O Leonardo perguntou isso também. Tem um curso gratuito para você aprender e para depois você ter acesso aos faixas pretas, você pode vir aqui e fazer a comunidade Dual Market e entrar para a nossa turma do Dual Market, beleza? Mas o cigarro não é isso aí, que o Leonardo tinha perguntado. É isso aí, galera. Então, vamos ficando por aqui. Eu me despeço. Vejo vocês amanhã no Hora do Game. Certo, Kézia? Certo, Dani? Só antes, vou responder.
responder só mais uma coisa. Finais. Vai lá, eu deixo você responder e daí você já vai para as considerações finais. O João perguntou capital mínimo. Então é pouco, por exemplo, eu acabei de mandar uma operação que eu gastei $38 em Disney, entendeu? Então não é muito, tipo, se você tiver $100 dá para ganhar. Mas o que a gente não pode prometer, que se alguém prometer mentira, é que, por exemplo, se você pôr $100, você vai ganhar $1.000 numa operação. Isso provavelmente não vai acontecer tão facilmente, tá bom? Dependendo do seu capital investido, o seu lucro vai ser proporcional. Tá bom? Obrigada para todo mundo. Tem o Luanzinho, por exemplo, que tá meio sumido, mas eu conversei com ele outro dia. O Luanzinho começou com $150. E aí ele fez todo o curso. O DJ conhece o Luanzinho, gente boa pra caramba. E aí ele desenvolveu um método dele toda vez. Acho que $10, que ele tinha pouco capital. E aí ele vendia uma put, com o valor dessa put ele comprava algumas puts mais fora do dinheiro e comprava uma callzinha. Em 1 ano e meio, 1 ano mais ou menos, ele conseguiu ir de acho que de $150 para $650 na conta dele. Excelente. E foi, cara, de pouquinho em pouquinho ele foi fazendo aquela estratégia de recorrência e foi crescendo o capital dele. Então, no caso dele foi um baita salto, de 150 para 600, você quase quadruplicou a conta. Mas não tem o mínimo. E tem um vídeo também do JJ que explica lá, o mínimo para operar, o mínimo para começar. Digita ali no YouTube, Dual Market, qual o mínimo, e daí já aparece já o mínimo para começar a operar. Você vai ver na thumbnail lá, assiste aquele vídeo que tem mais de 10 minutos, explicando em detalhes como fazer tudo. Tá ótimo. Dani, agora as considerações finais. A Kézia, então. Tchau, gente. Obrigada a todo mundo, obrigada pela companhia, feliz ano novo. Estamos firmes aí, domingo que vem de novo. De bola. Dani? Bom, eu quero primeiro agradecer pelo ano passado. Estamos começando a primeira live do ano. Eu não posso abrir aqui ao público, mas posso garantir que, por exemplo, aqui embaixo, onde está WS Capitals, é a empresa que eu e o DJ temos, que a gente faz a parte de gestão de portfólio para clientes. E tem um produto que a gente chama de mais conservador e deu um resultado bem legal. Eu comparo com meus amigos que têm operações no Brasil, tá todo mundo chorando, todo mundo fechou ano negativo e eu não posso reclamar. Lá do AWS a gente está com um produto bem legal. Então, aos clientes, obrigado pela confiança. O ano promete, o ano está começando, a gente gosta de volatilidade, então um ano aí que promete tapering, aumento de juros, inflação, commodity subindo, as criptos sobe, desce. Eu saí das minhas operações de cripto, eu saí lá em cima, graças a Deus. Eu fiz uma leitura de mercado, falei, bateu, não subiu, eu falei, eu vou vender agora, eu acho que vai cair. Deixei minhas ordens de compra ali do Bitcoin a $40 mil. Se bater nos 40, eu começo a recomprar de novo. E então, para mim, o ano parece que está começando legal. Vou manter minha esperança aí nessa volatilidade durante o ano. Então, pessoal, aproveita para acompanhar o canal, dá like, escreve Ativa bastante. O sininho é fundamental, porque todo dia eu entro num horário diferente, o mercado deu possibilidade, a gente acaba entrando ao vivo aí, então você não vai ser notificado se não ativar o sininho. Isso. E manda ali para os amigos que querem começar, o pessoal que, ano eleitoral, começa a pensar em mandar um dinheirinho para os Estados Unidos, começar a operar nos Estados Unidos, aproveita aí, o canal tem, lá no site da Dual Market tem um monte de operação, curso grátis para quem não tem condição de pagar o curso ou coisa do tipo para começar. Então, bora aí, aproveitem, pessoal. É isso aí, então, galera. Vejo vocês amanhã, com Hora do Game. Até mais, valeu, fui! Tchau, Homem de Ferro. Tchau, Dani. Tchau, todo mundo. Tchau. Eu não enxergo o botão para fechar, senão o Jarvis não encerra a operação.